Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Nika e no vídeo de hoje vamos reavaliar todos os meus livros 5 estrelas. Eu vi esse vídeo em um canal de booktuber aqui de fora, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem se interessar e ver a referência original. E eu achei essa ideia super genial e por isso que eu trouxe aqui pro canal, porque eu não sei vocês, né? Mas quando eu vou avaliar um livro, eu levo em conta vários fatores. Como eu tô no momento, em que fase da vida eu tô, se aquele livro me deixou feliz, se aquele livro me irritou, o tipo de escrita, a qualidade da história. Então, assim, muitas coisas são levadas em consideração na hora de dar uma nota. E isso muda à medida que a gente vai ficando mais velho, né? Por exemplo, tem vários livros aqui que a gente vai avaliar que são livros que eu li lá nos meus 15, 16 anos e que eu dei 5 estrelas e que hoje eu acho que eu não daria mais essa nota. Por isso que esse vídeo de hoje vai ser tão especial. A gente realmente ver aí em quais categorias esses livros 5 estrelas vão entrar. E como são muitos livros, porque de acordo com o meu Scooby eu li mais de 1.100 livros em todos esses anos, a gente vai dividir esses vídeos em 4 partes, sendo que a primeira e a segunda parte são de livros comuns, tá? Livros de romance, fantasia e tudo aquilo que eu dei 5 estrelas ao longo de todo esse tempo como leitora. E a terceira e a quarta parte vão ser de livros de romance de época e livros nacionais. Foram dando 5 estrelas que eu acabei criando uma categoria para cada um deles para ficar mais organizado e também para não ficar tão grande esses vídeos. Mas já deixo claro que esse aqui de hoje e o segundo provavelmente vão ser os maiores, porque são livros variados, como eu disse pra vocês, e pelo menos tem uns 80 livros pra gente reclassificar, tá? Então, assim, vamos deixar de papo, já vamos começar esse vídeo pra não ficar gigantesco, vou tentar limitar ao máximo os meus comentários, porque você sabe que eu falo demais, e eu espero muito que vocês gostem. Mas antes disso, vamos explicar um pouco quais são essas classificações, né, pra vocês ficarem por dentro, quais foram as categorias que eu escolhi pra classificar, então, os livros. A primeira é perfeito mesmo, que são aqueles livros que eu, de fato, acho que são perfeitos, acho que valem, sim, 5 estrelas, recomendo e que estão, assim, marcados no meu coração, que eu vivenciei experiências incríveis e que indico muito que vocês leiam também. E não mudaria nada, porque pra mim é perfeito. A próxima categoria é Eu Estava Emocionada, que é basicamente para aqueles livros que eu sei que eles não são tão perfeitos assim, que tem coisinhas ali que eu poderia mudar, mas pelo momento que eu tava aí naquela leitura de emoção, de estar feliz com aquele livro, eu acabei dando 5 estrelas. O próximo é Li no Momento Certo, que eu acho que tem tudo a ver com fases da nossa vida e muitos livros vão entrar nessa categoria, porque são histórias que eu sinto que funcionaram naquela época, naquela fase que eu tava, livros que faziam sentido ali para aquela Mika, mas que hoje, se eu fosse reler, talvez eu não amasse tanto, tá? Então, Li no Momento Certo, eu acho que é sobre isso, sobre fases e momentos da nossa vida. A próxima é Daria uma Nota Diferente, que são aqueles livros que, analisando mais criticamente hoje, com a cabeça que eu tenho, né, eu daria uma nota diferente para esses livros, porque eu sei que eles não merecem as 5 estrelas que eu dei lá naquele momento que eu tava. E a última categoria é Nem Lembro Porque Amei. Porque acontece, né, gente? Acontece da gente ler um livro, dar 5 estrelas, mas assim, não lembrar de nada da história, não lembrar do porquê que você amou tanto, e tem muitos livros que vão entrar aqui também, porque é isso, a vida é assim, a gente esquece das coisas, os momentos passam e depois a gente vai relembrar e não lembra de nada, tá? Então, essa categoria foi exatamente pra isso, pra esses livros que eu não lembro muito bem da história, não sei porque amei e estão aí. Agora sim, vamos começar esse vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem. Como eu disse, vou tentar fazer o mais rápido possível pra não ficar muito grande. Deixa o like, se inscreve no canal se você é novo por aqui, compartilha esse vídeo, comenta aí abaixo também quais são os livros que você conhece dessa lista, vai interagindo aí comigo à medida que a gente vai fazendo esse vídeo, eu espero demais que vocês curtam. Vamos lá, gente, estamos aqui com o Chartmaker aberto, né, com os livros que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. E como eu disse, são mais de 80 livros, então não quero me alongar muito, não vou falar muito sobre as histórias. É mais para explicar por que eu dei 5 estrelas, se eu acho que realmente vale essa nota, se eu mudaria ela, ou se eu nem lembro do porquê que eu dei, tá? Então vamos lá começar com o primeiro livro, que é Wild Eyes, da Elsie Silver. Eu li esse livro esse ano, eu acho, ou foi ano passado, não lembro. E eu amei, tá, gente? É um livro, assim, que eu tenho um carinho muito especial. Eu gosto demais dos livros dessa autora. Mas eu confesso pra vocês que
eu tava um pouquinho emocionada, tá? Quando eu li essa história, porque tem clichês que eu gosto, é pai solteiro, então eu vou colocar aqui em eu estava emocionada justamente porque eu reconheço isso, sabe? Esse livro me dá essa sensação de que eu tava muito envolvida ali com os dramas dos personagens, mas que ele tem ali algumas questões que poderiam tirar um pouquinho dos pontos. Mesmo assim, vale super 5 estrelas na minha opinião e eu super recomendo. O próximo livro foi Uma Vida e Tanto, da Emily Henry, que também foi uma leitura, gente, que eu simplesmente amei. Li no mês de abril, super recomendo esse livro. Foi o único livro da autora que eu dei 5 estrelas. E assim, pra esse livro, eu acho que eu li no momento certo, tá? Porque eu tava vindo de muitas leituras que não estavam sendo legais, leituras que não estavam me deixando presa, apaixonada, e esse livro ele chegou naquele momento que eu precisava. Foi um dia inteiro lendo ele, foi uma leitura que me deixou presa, que me deixou ali louca pra saber o que ia acontecer, então ele veio no momento certo. O próximo livro, gente, é A Voz de Asher, da Mia Sheridan, que também é um dos meus livros favoritos da vida. Amei quando eu li a primeira vez, como A Voz do Arqueiro, amei quando eu li pela segunda vez, né, como A Voz de Asher. E assim, eu acho, vou ser bem sincera, que também foi um pouco de eu estava emocionada, tá? Porque esse livro é uma história de romance, assim, muito típica de romance dramático. Ele tem clichês do gênero muito óbvios, mas encantam pela escrita, encanta pelos personagens, então traz muitas emoções pro leitor. E eu acho que ele é sim perfeito porque ele me emocionou, porque a história é linda, mas também tem ali algumas coisinhas que eu sei que poderiam ter sido melhores, que poderiam ter sido trabalhadas melhores. Então por isso que eu acho que nesse momento eu estava muito emocionada. Até porque também foi uma releitura que eu fiz, eu tinha lido o primeiro lá em 2000 e nem lembro quanto, e esse daqui foi uma releitura realmente muito gostosa e eu amei, assim, super recomendo. Esse livro tá no Kindle Limited, se você ainda não leu, super recomendo, acho que vocês vão amar. Hoje e depois, amanhã, da Rachel Lynn Solomon, foi meu primeiro livro dela e eu também amei. Acho que todos aqui, né, vou falar que eu amei, porque são livros 5 estrelas, tá, gente? Então, independente de onde eu colocar esses livros nessa categoria, todos eles eu recomendo, porque em algum momento da minha vida eu gostei dessas histórias. E assim, eu amei esse livro, como eu disse, foi 5 estrelas, mas hoje eu acho que eu classificaria diferente, tá? Eu colocaria 4 estrelas. Foi uma história incrível, assim, com personagens que estavam saindo do ensino médio. É um livro que se passa em apenas um dia e eu acho que pra você conseguir transmitir tudo que você precisa transmitir em apenas um dia, é 24 horas, cara. Você tem que ter muito poder de escrita. E a Rachel conseguiu fazer isso pra mim, por isso que eu amei tanto esse livro. Mas hoje eu acho que eu daria uma nota diferente. Eu acho que eu colocaria ali um 4 estrelas do que 5, sabe? Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover. Eu acho que foi o último livro que eu li da autora e eu amei demais. Eu fiquei muito emocionada com esse livro. Eu acho que ele também veio no momento certo, tá? Veio no momento certo. Foi uma leitura que trouxe personagens imperfeitos que tinham cometido erros, estavam pagando por eles. E tem toda uma questão moral nessa história. E é interessante porque você entende todos os lados, você torce pra um, você torce pra outro. Então é um livro que te faz sentir muita coisa e eu absolutamente amei, assim. Pra mim, um dos melhores da autora. O Teste do Casamento, da Ellen Huang, amo demais também. Nossa, esse daqui, eu tô na dúvida entre colocar em É Perfeito Mesmo, ou Eu Estava Emocionada, ou Li no Momento Certo. Porque eu amo esse livro, eu gosto muito da história que a autora narra aqui, mas eu gosto mais dele pela protagonista feminina do que pelo mocinho, tá? O mocinho, ele é como se fosse um segundo plano, a história é sobre a mocinha, então eu acho que eu vou colocar como Eu Estava Emocionada, porque foi um livro que despertou muitas emoções. Ele fala sobre temas que me deixou extremamente impactada, sabe? Fala sobre pobreza, sobre miséria. E é uma história, assim, gente, muito especial. O crescimento dos personagens é incrível de acompanhar e eu super recomendo. Então, assim, eu estava muito emocionada quando eu li essa história. A Troca, da Beth O'Leary, pra mim, é perfeito, tá? Eu amo esse livro, pra mim esse livro é incrível. Eu gosto dele porque a gente vai acompanhar a história de uma neta e a avó, e elas vão trocar de casas, vão viver como se fosse uma comédia dos anos 2000. Lembra bastante O Amor Não Tira Férias, que é um dos meus filmes favoritos da vida, super recomendo. E me lembrou muito essa história, então eu acho que é por isso que eu gosto tanto dela. Eu não mudaria nada nesse livro, eu acho perfeito. Não é sobre amor romântico, tá? Então eu gosto disso porque a autora ela fala muito mais do que apenas se
apaixonar por um homem ou por uma mulher, e sim sobre amor fraterno, amor de relações familiares. Ai, eu gosto muito desse livro, gente, super recomendo. Bilhetes de Ódio é outro que eu também vou colocar aqui em É Perfeito Mesmo. Gente, eu amo tanto, tanto, tanto esse livro, cara, eu acho que um dos melhores, assim, da Vi e da Pen, se não o melhor livro delas. Vai ter outros aqui que vão aparecer e a gente vai falar mais, mas esse daqui é incrível, ele tem um personagem masculino tão perfeito, sabe? E você nem percebe que ele é perfeito até as coisas irem se desenrolando. É uma história que te prende, é uma história que te deixa feliz, que você vai sofrer também um pouquinho no final, porque tem um pouquinho de drama, e eu achei ele perfeito, sabe? Eu não mudaria nada também, é um livro que eu simplesmente amo e super recomendo também, eu acho que é um dos melhores livros dessa autora. Engano, da Lily White, né? Uma autora que eu também gosto bastante. Essa série toda eu gosto muito. Nossa, é difícil, né? Assim, quando a gente pensa no livro, a gente não sabe definir muito bem o que a gente pensou, o que a gente sentiu. A gente sabe que amou, né? Mas, vamos lá. Eu classificaria diferente, tá? Hoje eu daria 4 estrelas para esse livro. Eu gosto muito dessa autora. E esse livro aqui ele foi incrível, eu também adorei, me diverti muito, porque é um romance com engato de segunda chance. E, cara, os personagens aqui eles são imperfeitos, então a gente fica muito preso pra saber o que vai acontecer, porque eles brigam o tempo todo. Por isso que eu dei 5 estrelas, eu lembro muito de me divertir com a história, da sensualidade que tem. Mas, assim, sendo objetiva, eu acho que ele é um livro de 4 estrelas, sabe? Ele tem ali coisinhas da narrativa que poderiam ser melhores, então eu classificaria diferente hoje, tá? Mas eu dei 5 estrelas e amei, super recomendo também. Long Shot também, gente, perfeito. Não tenho o que dizer. Amo esse livro, sempre recomendo, sempre digo pra vocês que pra mim é um dos meus livros favoritos da vida. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida sobre o tema e eu acho que ele merece muito mais hype do que É Assim que Acaba, por exemplo, sabe? Porque eu acho que esse daqui consegue transmitir melhor o tema do que o livro da Colleen. Mas enfim, né, minha opinião. O próximo livro é Amante Britânico, da Pen e da Vi, que eu também lembro de ter amado muito esse livro. Eu gosto demais do casal aqui, principalmente dele ser médico, dela ser enfermeira, e tem toda uma questão ali deles trabalharem juntos. Me diverti muito com essa história. Cara, eu não sei... Eu tô um pouco perdida, assim, não sei o que eu faria. Eu acho que vou colocar como eu estava emocionada, porque é um livro muito bom, muito legal, os personagens são personagens inspiradores, sabe? A história deles é inspiradora, é um romance clichê, mas que ainda assim tem surpresas, tem emoção, é um livro que me deixou muito presa. E eu lembro exatamente onde eu tava quando eu tava lendo esse livro. Eu tava numa clínica esperando me consultar com uma médica, então caiu naquele momento muito específico, por isso que ele me marcou tanto. E assim, é um dos melhores livros da autora também, amo esse mocinho, e eu tava muito emocionada quando eu li ele, por isso que eu dei 5 estrelas. O Problema com Você, da L.A. Colton, é o meu livro favorito dessa autora, eu amo. É um new adult com toques de bully romance, que eu gosto muito. Então eu vou colocar aqui como li no momento certo, porque eu gosto desse tipo de história e eu acho que tem momentos ali da minha vida que eu necessito de uma história assim, sabe? Que é com o gato, que os personagens se odeiam, que o mocinho atazana a mocinha. Você sabe que eu gosto de bully romance, não é segredo pra ninguém. Então eu amo esse livro, eu acho que ele tava no momento certo, caiu no momento certo e eu amei. A mesma coisa com Bad Boy Blues, porque também é bully romance, tá? É um livro de segunda chance aqui. O mocinho também fazia bullying com a mocinha. E eu amo esse livro, é 5 estrelas. Eu gosto demais da redenção dele, gosto de como tudo se desenrola. É um romance extremamente sensual. E eu acho que eu também li no momento certo. E eu também li esse livro quando eu tava esperando pra fazer um exame. Gente, eu lia muito em esses momentos, sabe? Que eu tinha que fazer exames, que eu tinha que sair de casa. Então isso fica guardado na minha mente. Por isso que alguns livros me marcam mais do que outros, justamente porque eu tava lendo em momentos muito específicos. Mas, enfim, Sempre Foi Você é um livro que eu também super recomendo, tá, gente? E eu também acho que eu li no momento certo, porque é um livro mais antigo da Carrie Elks. Não vejo que muitas pessoas conhecem ele, então eu acredito que quando eu li, eu precisava desse livro naquele momento. Ele me surpreendeu, ele me deixou presa. Eu lembro da história, eu lembro do desenrolar dos acontecimentos. É um dos meus livros favoritos da vida. Sempre quando tem, assim, livro que eu super recomendo, eu sempre falo dessa autora e especificamente desse livro, porque eu acho que foi isso. Eu li no momento certo, eu li no momento que eu precisava dessa história, e é um romance tão gostoso, sabe? É uma história de segunda chance também, que você torce muito pros personagens, você acompanha eles em várias fases da vida, e assim,
recomendo demais. Aí da mesma autora tem Uma Surpresa na Primavera. Nesse daqui, tá, gente, vou ser sincera, eu não lembro por que eu amei. Eu lembro que são focadas, né, em irmãs, mas eu não lembro muito bem da história, não lembro o que acontece, quem são os personagens, então vou colocar aqui, não lembro porque eu amei. Mas assim, gosto muito dessa autora, tá, gente? Não é à toa que eu amei, sempre foi você, e super recomendo. E essa série também das Irmãs Shakespeare é muito especial, eu gosto demais. Mas infelizmente esse daqui eu não lembro muito bem do porquê que eu amei. A Melodia Feroz da Victoria Schwab, pra mim, é perfeito mesmo, tá? É uma distopia e eu acho que uma das pouquíssimas distopias que eu já li na minha vida. E é engraçado porque normalmente quando eu leio coisas diferentes do gênero que eu normalmente leio, eu sempre gosto, sabe? Eu acho que é porque eu não tô acostumada com aquele tipo de história e elas sempre me surpreendem, elas me deixam presa. Então acontece muito isso com livros que eu não tô acostumada a ler, eu acabo amando mesmo os livros. E pra mim a Melodia Feroz é isso, tem uma história muito interessante, um universo que a autora criou muito bom, personagens que são anti-heróis, sabe, não tem mocinho nessa história. E até hoje eu nunca finalizei a duologia, porque falavam muito do final, né, do Dueto Sombrio, que é o segundo livro, falavam que partiu o nosso coração. E aí eu fiquei com receio de ler e até hoje eu não li. Mas A Melodia Feroz pra mim é perfeito, tem várias marcações no meu livro físico lá no Brasil, porque eu amo e eu recomendo bastante, tá? Pra quem gosta de fantasia, distopia, eu acho que está super bem servido com esse livro. Lady Killers, que também é perfeito mesmo. Nossa, esse livro aqui ele tinha que estar naquele vídeo dos livros que eu mais recomendei pra vocês, que eu publiquei pros membros, porque, nossa, eu lembro que quando eu li esse livro, eu fiquei tão hiperfocada nele, né, que eu falava tanto dele que eu lembro das pessoas comprando esse livro pela minha indicação. Gente, porque, tipo assim, eu amei, tipo, eu amei de um jeito. E não é somente pela história, mas pela edição. A edição da Dark Side é linda, a cor dele é vibrante. É um livro que tem uma pintura lateral preta, sabe? Tem toda uma arte envolvendo esse livro. E as histórias que são sobre serial killers femininas é muito envolvente. Eu amei. É um livro de true crime, de não ficção, tá, gente? Então, o que você lê ali é real. Foi uma tentativa de sair um pouco da zona de conforto e pra mim deu super certo. E eu até hoje recomendo muito esse livro. Eu esqueço às vezes que eu li ele, tá? Confesso. Mas eu lembro que quando eu li, eu não parava de falar dele, tá? Se você é dessa época, deixa aqui nos comentários. Bound by the Past, da Cora Railly, tá? Eu tô vendo aqui que eu não coloquei os outros livros dessa série da autora, que eu dei 5 estrelas nesse vídeo. Provavelmente vai para o outro na parte 2, tá? Porque tem vários livros da autora que eu dei 5 estrelas. Bound by the Past, ele é o 6º livro da série Burning Blood. E ele volta no passado pela visão do Dante, que é o capo da máfia da Chicago. E ele relembra acontecimentos muito importantes para todo o desenrolar dessa história. Eu lembro que eu amei esse livro, tá? Porque eu gosto muito do Dante e da Valentina, são o meu casal favorito de todos, assim, de todos. São o casal que eu mais amo. Mas, vamos ser sinceros, eu classificaria diferente, tá? Primeiro porque é um livro meio de... não vou dizer conto, sabe? Mas não é um livro linear. Ele é um livro mesmo de pontos de vista de fatos importantes, então não é uma história linear ali, que tem uma história, um enredo por trás. Não, é só momentos importantes pelo ponto de vista deles, que eu amei quando eu li, mas eu classificaria diferente, eu daria um 4 estrelas, eu acho, um 3 estrelas e meio, porque é isso, eu acho que quando eu li eu amei, mas hoje eu percebo que ele não é aquele livro incrível que eu daria 5 estrelas hoje em dia, tá, gente? Então por isso que eu classificaria com uma nota diferente. Mesma coisa com Química Perfeita. Eu lembro dessa história, eu lembro que eu gostei. É um livro de romance jovem adulto, tá? Mas eu não acho que ele vale 5 estrelas hoje. Hoje a Mika que tá revendo o que leu no passado, tá? Eu acho que ele vale 4 estrelas, mas é uma história que eu gostei muito da escrita da autora, tanto que eu já li outros livros dela, recomendo muito também. Gosto demais da escrita da Simone, e eu acho que esse livro, ele traz personagens que são opostos, né? A mocinha, ela é, tipo assim, loira, bonita, popular, filha de pessoas ricas, e o cara, ele é um descendente latino,
de uma família muito marginalizada e faz parte de uma gangue, então a autora traz muito essa questão dos latinos americanos ali nos Estados Unidos. Eu gostei muito das pautas que ela trouxe nesse livro, mas é um livro definitivamente de 4 estrelas. The Prenup, da Lauren Lane. Esse livro aqui, gente, foi muito gostoso, eu amei esse livro quando eu li. Eu falarei pra vocês que eu estava um pouco emocionada, tá, gente? Porque tem todos os clichês que eu amo. São um casal que se casa por conveniência, e aí eles precisam do divórcio, tá? Acabou o contrato deles, só que pra eles se divorciarem, eles precisam passar pelo menos um tempo juntos pra que ninguém desconfie que esse romance, que esse casamento era falso. Alguma coisa assim. E é uma história extremamente gostosa, assim, saborosa, do início ao fim. Eu me diverti muito. Tenho até vontade de reler. E é aquele livro que eu sempre falo, gente, tinha que ter trago pro Brasil, porque é tão bom e simplesmente esquecido no churrasco. Já tem anos que esse livro foi lançado e eu lembro também de militar querendo que alguma editora trouxesse pra cá e nunca trouxeram. Então, infelizmente, fica aí a recomendação pra quem lê inglês, mas não temos no Brasil. E sim, eu estava emocionada quando eu li, mas foi maravilhoso. Punk 57. Eu também vou dizer que eu estava emocionada, porque, nossa, eu amei tanto esse livro. Eu acho que foi uma das resenhas aqui do canal mais vistas nos primeiros anos que eu postei, né, aqui no YouTube, porque foi um livro que me marcou muito, eu fiquei tão apaixonada. Acho que foi um dos primeiros livros de bully romance que eu mais amei, assim, sabe, que eu mais recomendei. E, assim, foi uma experiência incrível, eu amei toda a construção da história. Eu gosto muito dessa da Penélope Douglas e pra mim, de todos os livros, esse é o que eu acho que tem menos hype, sabe? Quase não falam sobre ele, falam mais sobre Corrupt, sobre Credence. Enfim, eu amo demais esse livro, eu tenho um apego emocional com ele tão grande, sério. Não sei porquê, mas eu gosto demais dele. E eu também tava um pouquinho emocionada porque eu gosto muito de bully romance, gente, quando eu leio. Mas eu sei que não é um livro para todo o público, tá? Eu tenho amigas que leram por minha causa e que amaram e outras que não curtiram tanto, justamente por causa dessa pegada de noiado, de um se odeia e faz coisas que o outro não gosta. Então, assim, sei que não é para todos os públicos, mas ainda assim vale muito a recomendação. Temos aqui Imperfeitos, da Lauren Lane. Assim, gente, eu não lembro porque eu amei esse livro. Ele é o último livro de uma trilogia. Eu lembro de quando eu li ele, faz tempo, inclusive, foi em 2020, eu acho, 2019, não lembro. E assim, desfrutei, só que eu não lembro de nada do livro, sabe? Não lembro dos personagens, então não lembro por que eu amei. Sweet Temptation, né? Acho que foi o único livro aqui da Cora que sobrou, que tá aqui nesse vídeo, e pra mim ele é perfeito mesmo. Foi o último livro da autora que ela escreveu bem, sabe? Que ela realmente deu tudo de si pra desenvolver a história, pra desenvolver os personagens. Então é um dos meus livros favoritos dela, que eu já recomendei também milhões de vezes aqui no canal. E pra mim é um 5 estrelas, porque ele é perfeito, mesmo sendo um clichêzão do romance de máfia com casamento de conveniência. Eu acho que a construção do romance, a história, nossa, ela se desenvolve de uma maneira tão gostosa que vale muito a pena a leitura. Tenho vontade de reler, inclusive eu acho que eu vou reler, tá? Porque todos os livros da Cora eu tenho vontade de reler em algum momento. Em Casa para o Natal, da Kylie Taylor, também já recomendei muito aqui pra vocês. É um livro, é tipo um chick-lit, e ele é muito focado no desenvolvimento pessoal da protagonista, então tem romance, mas é mais sobre a mocinha, sobre a vida dela. E eu gostei muito desse livro, e eu acho que eu li no momento certo, tá? Ele me trouxe bons ensinamentos, ele me deixou ali... Sabe quando você reflete muito sobre aquela história, quando ela te marca, quando você sempre dá um jeitinho de recomendar ela pras pessoas? Foi exatamente isso que eu senti. Então eu acho que eu li no momento certo e eu gostei muito dessa leitura. Pássaro e Serpente também foi... Li no momento certo, porque foi um livro que me fez voltar a ler fantasias depois de 6, 7 anos sem ler nenhuma fantasia. E foi tão perfeito pra mim, eu fiquei tão envolvida com essa história. É um Anime Show Lovers, tem Casamento de Conveniência, que pra mim é das minhas tropas favoritas da vida. E ele veio naquele momento que eu necessitava de voltar a ler fantasias. Ele trouxe de volta esse amor, essa vontade de ler mais livros fantásticos. Então eu tenho um apego muito especial.
e é um livro assim que eu não tiraria nada, sabe? É uma trilogia, na verdade. Mas esse primeiro aqui é o melhor de todos, é o 5 estrelas, é aquele que te apresenta ao universo, aos personagens, e você fica tão encantado que dá vontade de você ler tudo de novo. Mas pra essa lista, eu acho que eu preciso colocar ele no momento certo, porque ele realmente veio naquele momento que eu mais precisava dele. Teto para Dois também, gente, amo demais, eu amo esse livro. Eu vou colocar como eu estava emocionada, porque é um livro que também trouxe muitos ensinamentos pra mim. Ele fala de um tema muito interessante, que é relacionamento abusivo, só que de uma maneira muito sutil. E eu fiquei tão apaixonada por ele, que eu já indiquei muito esse livro aqui pra vocês. E eu sempre fico meio chateada quando as pessoas falam que não gostaram, que acham que é uma porcaria. E eu fico, gente, um romance fofo entre duas pessoas que dividem a mesma cama, mas não estão juntos no mesmo lugar. Por que vocês odiariam isso, entende? Então, assim, é um livro que eu sei que nem todo mundo ama, mas eu amo do mesmo jeito. E me emocionou, me deixou feliz, me deixou reflexiva. E eu estava emocionada, assim, quando eu dei 5 estrelas, mas eu acho que vale, sim, as 5 estrelas. MacDaddy, da Penelope Ward. Assim, gente, vou ser bem sincera, eu não lembro também do porquê que eu amei esse livro. Esse livro aqui em específico, eu só lembro de algumas coisas, mas eu não lembro de mais nada relevante nessa história. Não sei por que eu amei, não sei nada sobre enredo. Mas eu dei 5 estrelas é porque é bom, tá, gente? Eu desfrutei aí quando eu li, só que infelizmente ele, de todos os livros dessas autoras, ele não me marcou o suficiente pra ter gravado na memória ali fatos, coisas específicas do enredo. Mas assim, vale a pena a leitura, tá? Tudo aquilo que nos separa da Rose Walsh, também dos meus livros favoritos da vida. E é engraçado porque eu lembro pouco também da história, mas eu lembro muito do plot, porque tem um plot, né? Os personagens, eles se conhecem, conversam ali numa viagem, não lembro como eles se encontram, mas, enfim, rola ali uma atração imediata entre eles ficam uns dias juntos, só que o cara desaparece depois e a mulher fica ali, tipo, gente, o homem sumiu do Neida, sabe? Então, ela fica com aquele mistério tentando descobrir o que aconteceu com ele. E eu gostei muito, assim, da vibe do livro. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto. E eu acho que quando você começa uma história sem esperar muito dela, achando que você não vai gostar, quando você realmente finaliza e dá 5 estrelas, eu acho que isso fica mais especial ainda, entende? Eu não sei, eu acho que eu vou colocar em Eu Estava Emocionada. Porque eu amei o livro, assim, quando eu li, realmente... finalizei ele com aquela sensação de nossa, que bom que eu li esse livro, porque eu achei que eu não fosse gostar e no final eu amei, sabe? Quando você tem essa sensação. Então, sim, eu estava emocionada. Não sei se hoje Miriam teria gostado tanto dele, mas vale a pena muito a leitura, principalmente pelo plot, porque você fica ali preso, querendo saber o que aconteceu com esse homem, né? Por que ele sumiu do nada. O Melhor de Você, da Mia Sheridan, né? Como eu falei, mais uma autora aí que eu amo muito, mesma autora de A Voz de Asher. Eu amo esse livro, dei 5 estrelas quando eu li, ele é muito emocionante, mas é aquela coisa, eu não lembro de quase nada, tá? E é engraçado porque foi uma das primeiras resenhas que eu postei aqui no YouTube que bombou, muita gente me conheceu por causa dessa resenha, tem muita gente que lê esse livro por causa dessa resenha, inclusive, e eu não lembro de nada desse livro, gente. É muito engraçado como funcionam as coisas, né? A gente faz conteúdo, a gente fala muito sobre e depois apaga da memória. Então eu lembro que eu me emocionei bastante, porque é uma história realmente muito emocionante, né, da Mia. Mais do que isso, não posso te dizer nada, tá? Esse livro está disponível no Kindle Unlimited e eu penso em reler, justamente para relembrar momentos que eu gostei, porque eu não lembro. Vergonha, da Brittany C. Cherry, assim, amo demais, vou colocar aqui em perfeito. Eu acho que esse de todos os livros, é o melhor livro da autora, é o mais especial, é o mais doloroso. É um livro muito especial, sabe? Eu não mudaria nada, eu não tiraria nada. Mesmo que muitas pessoas possam ler e pensar, nossa, parece com um outro livro dela, não importa. Eu amo esse livro, pra mim é o melhor dela. E ele é perfeito. Perfeito do jeito que ele foi escrito, do jeito que ele se apresenta. Graça e Fúria, da Tricia... Não lembro o nome dela, gente, porque tá muito pequeno. Mas é uma distopia, tá? Poucas distopias que eu li na minha vida. E essa eu gostei bastante. Eu dei 5 estrelas também, óbvio, tá nesse vídeo. E assim, só que eu não lembro muito da história. Porém, eu não sei se eu coloco em Li no Momento Certo ou se eu estava emocionada. Eu vou colocar em Que eu li no momento certo.
porque é muito raro livros de outros gêneros me deixarem tão presa, assim, é muito raro pegar esses livros para ler porque eu não tenho interesse. Então, se eu peguei esse livro para ler e eu gostei, é porque eu li no momento certo, sabe? Eu li no momento que eu queria aquela história, que eu precisava daquela história. Muito bom, gente. Recomendo demais a leitura. Eu acho que vocês iriam amar se vocês lessem esse livro em algum dia. Próximo livro é Egomaníaco, da Vicky Land, que também dê 5 estrelas. Esse é um dos livros mais antigos dela, tá? E eu não lembro, gente, de nada. Juro. Eu acho que boa parte dos livros da Vicky Land e da Penelope Ward vai ser isso. Eu não lembro do porquê que eu amei. Eu lembro que eu gostei das histórias, tá? Mas, como são muito parecidos, todos os personagens têm uma estética muito parecida, eu acabo esquecendo. Então, foi esse caso. O Jogo do Amor e do Ódio, um dos livros mais odiados, assim, do BookTok. Eu não entendo muito bem o porquê que as pessoas não gostaram, tá? Porque eu gosto bastante desse livro. Só que eu também acho que eu estava emocionada, tá, gente? Porque é uma comédia romântica divertida, engraçada, extremamente cômica, que você quer ver o que vai acontecer, os personagens vivem se implicando, mas assim, não é aquela coisa uau, perfeita, uau, que puta livro, não é, entendeu? Então sim, eu reconheço, eu estava muito emocionada quando li essa história, mas não tira o mérito de ter sido um 5 estrelas para mim. Um Lugar para Mim, da Melissa de la Cruz, é um livro que fala sobre imigração nos Estados Unidos, tá, gente? E também é muito interessante, vai abordar a vida de uma família filipina e foi um dos livros que mais me marcou. Eu lembro muito bem da história, lembro de indicar também para vocês. Eu colocaria Como Eu Estava Emocionada, também é um livro que eu gostei muito da época que eu li, ele me marcou, ele me trouxe ensinamentos, eu acho que muita gente deveria ler. Infelizmente entra naquela coisa dos livros que são bons, mas pouquíssimos conhecidos, mas assim, vale muito a pena a leitura e eu super recomendo, tá, gente? Se vocês quiserem conhecer mais sobre famílias imigrantes nos Estados Unidos, ainda mais nesse momento aí específico que estamos vivenciando, né? Eu acho que é bem interessante. Asiáticos Podres de Ricos. Foi um livro que eu li no momento certo, tá, gente? É uma história muito diferente do que eu costumo ler. Não é um romance propriamente dito, tá? Porque não é focado somente no casal principal. É uma história, na verdade, que acompanha toda uma família de bilionários e vai acompanhar ali esses bilionários fazendo coisas de bilionários, basicamente. E a escrita é muito diferente, assim, é muito interessante, é um pouco prolixa, vou ser sincera, mas você fica muito preso, você fica querendo saber o que vai acontecer, como que as coisas vão se desenrolar. Então eu acho que eu li no momento certo. Talvez se eu lesse hoje, poderia não gostar tanto quanto eu gostei nessa época. Mas assim, foi muito legal. E o filme também é muito legal. O Mundo Depois, da série Fim dos Dias. Esse livro aqui é o segundo livro da trilogia Fim dos Dias, tá, gente? Que é uma trilogia de distopia barra fantasia com anjos, que eu sempre recomendo, que eu acho que deveria ter muito mais hype. Essa autora, gente, a Suzane, ela é esquecida no churrasco, mas os livros dela são muito bons, tá? E assim, eu amei esse livro, é uma das minhas trilogias favoritas da vida, só que eu não lembro de nada do enredo. Assim, do enredo eu lembro, mas o que acontece nesse segundo livro, para eu ter dado 5 estrelas, não lembro mesmo. Infinito Mais Um é um livro que eu definitivamente... tirei aqui. Estava emocionada. É um livro que, assim, de todos os livros dessa autora, que é a Amy Armon, ela tem vários livros publicados. Eu já li, acho que quase todos, faltam 1 ou 2 que eu não tenha lido, tá? Mas quase todos eu li. Esse é o livro que eu mais gostei, é o livro que eu dei 5 estrelas. Ele fala de um tema muito sensível, que é atentar contra a sua própria vida. É um livro com tantas metáforas, sabe? Com tantos ensinamentos. Ele me fez refletir muito, foi uma história que me deixou muito emocionada quando eu li. Por isso que pra mim é 5 estrelas, por isso que é uma história incrível, incrível, e eu acho que pra mim o melhor livro dessa autora e todo mundo deveria ler. Despertar, da Despertar, da Nina Lane. Esse é o segundo livro da trilogia Despertar, acho que esse é o nome, tá? Assim, eu não lembro porque que eu gostei desse livro, tá, gente? Essa é uma trilogia que acompanha um casal que tá casado, só que eles começam a ter problemas no paraíso, né? Então a gente vai acompanhar aí esse casal ou se separando ou tentando resolver os seus problemas. Esse é o segundo livro e eu, sinceramente, não lembro o que acontece, não lembro por que eu gostei. Então vou deixar aqui nessa última categoria. Cress. Antes de falar de Cress, vamos falar de Cinder, porque fazem parte da mesma série que são as Crônicas Lunares. Cinder eu li, gente, na época da escola, tá? Isso já tem mais de 10 anos, ouso dizer.
E assim, eu amo esse livro. É um dos meus melhores livros, assim, de distopia barra fantasia. Eu gosto muito dessa série e se eu pudesse, eu recompraria todos os livros porque ela me marcou muito. Eu já reli ela várias vezes porque eu gosto bastante. Então, eu vou colocar aqui como é perfeito mesmo, porque eu gosto muito. Muito, muito. É uma releitura de Cinderela. É o primeiro livro dessa série, então eu acho que tipo assim, é o primeiro livro, então ele é muito introdutório, mas ao mesmo tempo ele entrega aquilo que ele precisa entregar, sabe? Entrega conceito, aclamação, personagens interessantes, então pra mim é perfeito mesmo. Crass é, de todos os livros dessa série, o meu favorito, porque ele vai contar um pouco da história da Rapunzel, que é a minha personagem favorita. Então assim, é o meu livro favorito de toda essa série dos 4 livros, só que quando eu li, eu estava muito emocionada, entendeu? Porque como a minha personagem favorita, é óbvio que eu vou gostar mais do livro dela. Porque eu gosto dessa personagem, entendeu? Então, pra mim é isso. Eu tava emocionada quando eu li, justamente porque tem muita coisa emocional envolvida nessa nota, entendeu? Contra todas as probabilidades do amor. Foi aquele livro que eu li no momento certo. É um jovem adulto que vai acompanhar um grupo de adolescentes que estão num acampamento de verão. Só que não é qualquer acampamento, tá, gente? É um programa, na verdade, focado em ajudar esses jovens a lidar com seus problemas de saúde mental. Então, todos ali têm algum problema que eles precisam lidar. Algumas pessoas se cortam, outras tentam se matar. Enfim, a vida do adolescente, né? Então a gente vai acompanhar esses jovens se conhecendo, virando amigos, se apaixonando pela primeira vez. E também é um livro que tem muitas reflexões. Sabe aquelas frases de impacto que você marca no livro e fica pensando nelas porque ela te realmente marcou? É esse livro, sabe? Então pra mim foi no momento certo. Eu lembro até hoje da minha resenha dele no blog, porque eu fiquei muito impactada com essa história. Eu acho que sobre saúde mental é um dos poucos livros que eu mais gostei de ler, sabe, nesse tema, porque eu acho que ele é sensível na medida certa, mas também não tira a seriedade do tema. Um Toque de Escuridão, nosso primeiro livro aqui da série Tons de Magia, pra mim é perfeito mesmo. É um dos meus livros favoritos de fantasia da vida, super recomendo, tá, gente? Eu gosto muito dessa autora, mas esse livro aqui, ele tem um quezinho especial no meu coração. Como eu disse, tava naquela fase de voltar a ler fantasias, então muitos dos livros que estão aqui de fantasia, eu acho que entram muito nisso de eu tava precisando daqueles livros naquele momento, por isso que eu gostei de vários, né? E tem alguns aí que a gente vai comentar ainda. Últimas Mensagens Recebidas, da Emily Trunk. É um livro que definitivamente eu estava muito emocionada quando eu li. Esse é um livro de não ficção e é um livro sobre mensagens, na verdade, né? É como se fosse uma coletânea de mensagens que as pessoas enviaram, né, pela última vez, para algum parente, para algum amigo. Só que essas mensagens falam muito mais, sabe, do que apenas o que tá ali escrito. Tem todo um contexto sobre essas mensagens. E aí, quando você vai ler isso e vai descobrir em que momento aconteceu isso, em que momento ela foi enviada, nossa, parece que o seu coração se parte ali naquele momento. Foi um dos livros mais emocionantes que eu li na minha vida. E eu lembro que eu li junto com Contra Todas as Probabilidades do Amor, tá? Eu li na mesma época. Então, tipo assim, eu tava muito abalada emocionalmente quando eu fiz essas leituras. Mas ainda assim foram muito especiais. Por isso que eu tenho ele bem guardado no coração. Na ilha, gente, assim, eu classificaria diferente, tá? Eu não lembro muito bem do porquê que eu amei, então poderia colocar aqui também. Mas eu acho que esse livro em específico eu daria uma nota menos, eu daria 4 estrelas, porque foi uma história que eu gostei bastante. E eu fiquei até surpresa quando fui olhar no Scooby e vi que eu tinha dado 5 estrelas, porque eu nem lembrava disso. É um livro que eu lembro muito dele, porque é um romance proibido entre uma professora e seu aluno. Então, assim, foi um dos primeiros livros dessa temática que eu li, e eu gostei de como a autora desenvolveu esse romance sem ser fetichizado, sem ser problemático, apesar de ser um pouco imoral, né? Então é uma história bem interessante. Eu acho que vocês deveriam ler, tá, gente? Mas assim, é um dos mais desconhecidos dessa lista, eu acho, porque ele é mais antigo. Porém, se estamos falando de romances proibidos que são bem escritos, eu acho que esse entra numa lista bem pequena, tá? Laços Inseparáveis, da Emily Giffin, que também é um dos meus livros favoritos dessa autora. A Emily Giffin tem vários livros, gente. Ela gosta muito de escrever romances contemporâneos dramáticos, com bastante doses, assim, de emoção. Não é focado muito em romance. É mais sobre questões familiares, questões da vida adulta, então eu gosto dos livros dela. Não leio hoje, mas eu gostava muito quando eu lia. Esse daqui foi um dos meus favoritos, tá? Então eu acho que eu li no momento certo. Eu tinha, nem lembro, acho que eu tinha 16
17 anos quando eu li esse livro. Eu lembro porque ele era de uma amiga minha que me emprestou na época da escola. E eu li esse livro 2 vezes, tá? É sobre uma mulher que é adotada e ela quer encontrar a mãe biológica dela. E a gente vai acompanhar esse encontro, esse primeiro contato entre as duas, e vai entender o porquê que ela foi dada para adoção, né? Como que foi a história da mãe dessa personagem. Então, assim, não é sobre romance romântico, é sobre questões familiares, e essa autora escreve muito bem isso. Eu acho que pra drama, nossa, serve bastante. O começo de tudo, nossa, gente, gosto tanto desse livro, mas eu acho que eu tava muito emocionada quando eu li ele, principalmente por causa do final, porque não é um final feliz, tá? Inclusive, eu indiquei esse livro em um vídeo há muitos anos atrás, que as pessoas pediram livros que não tinham finais felizes, né? Porque algumas pessoas gostam, eu não gosto. E esse livro aqui, ele me impactou muito pelo final, porque o final tem um plot que você fica, oh, meu Deus... Isso, entendeu? Então, assim, eu amei ele, e justamente porque eu tava muito emocionada quando li essa história, porque ela me deixou presa, assim, sabe? Quando você fica pensando naquilo o tempo todo. Então, eu acho que é muito sobre isso. Então, coloquei ele aqui. Mais que Amigos, da Lauren Lane, também da mesma série de Imperfeitos, tá, gente? Só pra vocês saberem. É um clichêzão, sabe? Um clichêzão. E, assim, eu classificaria diferente, porque eu acho que ele não vale 5 estrelas, eu acho que ele vale 4, 3 estrelas, porque é isso, é um clichê, gente, de melhores amigos que se apaixonam. Não tem nada de diferente, só que provavelmente quando eu li, eu queria aquele livro, eu gostei da história, por isso que eu dei 5 estrelas. Só que hoje, não acho que ele vale 5 estrelas, tá? O de Nós Está Mentindo. Nossa, eu não sei onde colocar, eu tô um pouco perdida. Vou colocar como eu estava emocionada, porque também foi um dos poucos livros que fugia da minha zona de conforto, né? Apesar de ser um jovem adulto, é um jovem adulto com suspense, eu não sou acostumada a ler esse tipo de livro, então eu fiquei muito presa com o drama e o desenrolar dos personagens, porque a gente tem vários suspeitos aqui de ter matado um colega de classe, e a gente vai acompanhar esses personagens, os segredos que eles escondem, e também tem o plot final, que é quem matou esse personagem. E assim, eu fiquei impactadíssima, nunca imaginei o que tinha acontecido. Talvez quem leia suspenses não tenha se surpreendido tanto, mas como eu não sou muito fã do gênero, eu sempre me surpreendo, e pra mim foi isso, foi um livro que me deixou muito imersiva, que eu não esperava gostar, e no final eu acabei amando. Palácio de Mentiras, da série The Royals, né, é uma série de bully romance que eu amo. É aquela coisa que você sabe que não tem muita qualidade, sabe, que tem um gosto meio duvidoso, mas que você gosta do mesmo jeito. Então, eu gostei muito desse livro, mas eu não lembro de nada dele, tá, gente? Eu não lembro de nada, nada, nada. Eu só sei que é o 3º livro porque eu fui pesquisar a capa e vi que era o 3º livro. Mas assim, o que acontece? Não faço a menor ideia. A Busca também é aquele livro que eu tô na dúvida entre não lembro, porque eu amei, porque eu realmente não lembro, ou classificaria diferente, porque eu também acho que não vale 5 estrelas. Mas pra ser justa, eu vou colocar em não lembro, porque realmente eu não lembro, tá, gente? Mil Beijos de Garoto, também um dos livros mais odiados do BookTok. E assim, eu confesso pra vocês que eu não sei porque as pessoas não gostam desse livro, porque quando eu li, eu me apaixonei. Eu lembro de ter me emocionado muito com a história, com o final. Eu não sei porque que as pessoas odeiam tanto esse livro. Sério, eu juro pra vocês, gente, eu fico um pouco meio assim, será que eu sou tão fácil de amar os livros? Ou eu não sou tão chata ao ponto de odiar qualquer coisinha? Não sei, tem algumas situações que pra mim perdem o argumento. Eu já nem sei por que as pessoas não gostam desse livro. Mas eu acho que eu vou colocar aqui em li no momento certo. Porque eu lembro que eu tava na época da faculdade, tá? Quando eu li esse livro. Nem tinha sido famoso nessa época, inclusive, por isso que eu acho que eu amei tanto, porque se eu fosse ler com os comentários negativos que as pessoas tinham feito, talvez eu não teria gostado tanto. Então, pra mim, eu li no momento certo, eu li no momento que ninguém conhecia, que ele tinha acabado de chegar, que era mais desconhecido. Então, isso funcionou muito comigo. E esse é um dos livros que eu tenho na minha estante lá em casa, que tá mais marcado com post-its, assim, que eu quase marquei o livro inteiro, e é muito raro eu fazer isso, porque de fato ele me tocou, a escrita me tocou, a escrita da Tilly é muito boa, e esse daqui ele tem aqueles quotes que você precisa marcar, que você precisa eternizar na sua vida, por isso que pra mim é muito especial, e ainda bem que eu li no momento certo, porque eu tenho aquela sensação de que eu teria odiado o livro se eu tivesse lido nessa época, sabe? Nesse momento que todo mundo odeia ele. Mas enfim, bora pro próximo, que é Mr. Romance, né, gente? Eu não lembro de nada desse livro, vou colocar até aqui. Ui, mexi aqui sem querer.
Gente, não lembro de nada. Não lembro do porquê que eu amei, não lembro da história, o que que acontece. Eu gosto muito dessa autora, mas é isso, não lembro de nada. Mesma coisa com Só Escute, tá? Só Escute eu não lembro de nada. A Sarah Denson é uma autora muito conhecida. Ela tinha muitos livros publicados há um tempo atrás e de repente a mulher sumiu, nunca mais lançou nada ou pararam de publicar os livros dela. E esse aqui foi um dos últimos que ela lançou que eu lembro de ter lido e ter gostado. Só que eu não lembro muito do enredo, não sei o que acontece, não sei se é sobre música. Enfim, tá aqui nessa categoria justamente por isso. Assim como O Diário Secreto de Lizzie Bennet. Gente, eu não lembro nada sobre esse livro. Eu lembro que eu gostei e lembro que eu odiei a irmã dela, a Lídia, no segundo livro, porque é uma duologia. Nossa, a irmã dela é detestável. E agora que eu li o original, Orgulho e Preconceito, eu percebi isso, tá? Mas enfim, esse daqui eu não sei porque eu gostei. É uma releitura de Orgulho e Preconceito, né? Uma releitura contemporânea. Mas assim, eu não lembro do que acontece, o que é a história, vai ficar aqui. Caraval, pra mim, um dos poucos livros que vai entrar aqui em perfeito mesmo, porque eu amo esse livro, eu acho que é uma das fantasias mais legais que eu já vi em toda a minha vida, a construção do universo, os personagens, o mistério envolvendo todo o Caraval, o Lenda. Nossa, eu gosto demais desse livro, então pra mim ele é perfeito mesmo. Já Fique Comigo, da Jennifer L. Armentrout, é um livro que eu lembro sim de ter amado, mas é aquela coisa, gente, eu acho que eu classificaria diferente, eu não acho que ele vale 5 estrelas, colocaria em 4 estrelas, tá? Porque é um new adult, é um romance proibido entre a irmã do melhor amigo, né, e o amigo desse irmão. Então, assim, é um clichê new adult, nada muito diferente daquilo que a gente tem hoje sendo publicado, por isso que eu daria uma nota diferente do que eu dei quando eu li. O Romance Inesquecível, da J.R. Ward, é a mesma autora de A Irmandade da Daga Negra, tá? Eu não lembro porque que eu amei. Eu lembro da história, tá? Eu lembro de coisas da história, mas do porquê que eu gostei tanto, não lembro, me foge a mente. Então, vou colocar aqui porque realmente vou estar devendo pra vocês. Mas esse livro é muito bom, tá, gente? É aquele tipo de livro que sempre aparece naqueles sebos de R$20, sabe? Aqueles sebos com livros meio que desconhecidos. Foi um achado e tanto quando eu fiz essa leitura, eu gostei bastante. E é um romance entre uma socialite e o seu guarda-costas. Então me lembrou bastante aquele filme Guarda-Costas, da Whitney Houston. Por isso que eu gostei tanto, inclusive. Que é Beije Minha Alma, da Susan Mallory. Também não lembro do porquê que eu amei. Essa autora também tem vários livros publicados, livros assim, clichêzinhos, romance entre amigos, essas coisas. Só que eu não lembro de nada desses livros. E ele também aparece muito nesses sebos de 10, 15 reais. Esse daqui, infelizmente, eu dei 5 estrelas, mas me fugiu a memória. Arábia também é outro que eu não lembro de nada. Esse livro aqui foi uma parceria que eu fiz com um autor nacional, na época do blog. E era um retrato, assim, meio que um diário, vamos dizer, de um brasileiro da Arábia, né? Ele contando muito sobre a cultura, sobre a experiência dele lá. E foi uma leitura muito legal, assim, diferente totalmente do que eu normalmente leio, né? Como vocês sabem. Não sei nem se era ficção ou se era não ficção, porque parecia muito real as coisas que aconteciam. Só que eu não lembro muito do enredo, não lembro da escrita, não lembro de nada, porque também faz muito tempo que eu li esse livro, tá, gente? Então, assim, fica aí a recomendação pra quem gosta, quer sair um pouco aí da zona de conforto e ler coisas diferentes. Geekerella, gosto muito desse livro, mas eu também classificaria diferente, tá, gente? É uma releitura de Cinderela, tá? É da Ashley Poston, a mesma autora de 7 anos entre nós, pra quem não sabe. E assim, eu lembro de pouquíssimas coisas sobre enredo, eu lembro que eu gostei. E eu gosto muito de releituras de contos de fadas, então eu acho que isso acaba me ganhando bastante. Tem outra aqui que a gente já vai falar sobre ele. E esse daqui eu classificaria diferente porque eu não acho que ele merece 5 estrelas. Eu acho que eu daria 4 estrelas se eu lesse hoje de novo, tá? Mas a leitura é muito legal. Uma pena que não tem mais esse livro. Mas assim, eu amo essa capa, amo essa autora, gosto demais da escrita dela. Já que estamos falando, né, de releituras, vamos então para Cinder e Ela, que também é uma releitura de Cinderela. Esse daqui eu já vou colocar aqui como é perfeito mesmo. Um dos poucos livros que me emocionou muito e que eu não mudaria nada, sabe? Porque eu também poderia colocar aqui no Eu Estava Emocionada, porque é um livro que, nossa, ele mexeu muito com o meu emocional. É uma história que acompanha uma garota que sofre um acidente de carro, a mãe dela morre, e ela tem queimaduras pelo corpo inteiro, então ela acaba
escondendo, assim, né, boa parte do seu corpo para evitar o bullying na escola. E ela precisa se mudar da casa para ir morar com o pai que ela não conhece. Tem ali as minhas irmãs que fazem bullying com ela. Gente, juro, essa garota sofre o pão que o diabo amassou. E a história dela com o Cinder, né, que é o mocinho, é tão natural, sabe, é tão especial. Dá um alívio pra gente. Então é um livro que, pela capa, não parece que tem uma carga dramática tão grande, mas tem. Eu chorei muito com essa história. E eu poderia sim colocar no Eu Estava Emocionada, mas eu acho que pra mim ele é perfeito mesmo, da mesma forma que eu li, eu leria hoje e eu amo demais. É uma pena que não tenham lançado os outros livros dessa série, porque eu super recomendo. Próximo livro, gente, é Noiva até Sexta, e graças a Deus já está acabando, porque a minha garganta já está dolorida, eu não aguento mais, e eu acho que vocês também não, Mas vamos lá. Noiva até Sexta, da Catherine Bybee. Esse livro faz parte de uma série, tem 2 livros na verdade dessa série, a gente vai falar sobre os 2. Esse daqui é o meu favorito de todos, tá? É o que eu lembro, porque é um romance também entre uma socialite e seu guarda-costas. Eu vou falar que eu li no momento certo, porque, sei lá, eu gostava muito dessa série, foi o que mais me marcou. É uma série toda baseada em casamentos de conveniência, tá? Então a gente vai ver todos esses personagens se casando por algum motivo. E vocês sabem que eu gosto demais dessa tropa literária, né? Então Noiva até Sexta foi o meu livro favorito, eu super acho que eu li no momento certo. Mas Esposa até Segunda, eu acho que eu classificaria diferente. Primeiro porque eu não lembro muito desse livro, ele não me marcou tanto quanto esse outro. E justamente por isso eu acho que ele já não merece 5 estrelas. Eu acho que ele teria que ter pelo menos 4 estrelas, porque se eu não consigo lembrar muito dele, pode ser que, né? Pode ser que eu tava muito emocionada quando eu li esse livro. Então eu classificaria ele com 4 estrelas, tá? Daria uma nota diferente. Ladrões de Elite, totalmente classificaria com a nota diferente, porque assim, eu lembro que eu gostei muito desse livro, foi uma grata surpresa. É uma história que foca em ladrões, né? São filhos de pessoas que roubam artes, uma coisa assim, bem foda, não é ladrão ali da rua, não, é ladrão de elite mesmo. E é um grupo de amigos, né, adolescentes, e você entra ali na dinâmica do grupo, é muito divertido. Só que infelizmente não lançaram os outros livros dessa série, então ficou aí com Deus. E eu gostei muito quando eu li, por isso que eu dei 5 estrelas. Só que assim, não vale 5 estrelas, gente, vale 3 ou 4, sabe? Então eu tenho essa consciência, por isso que eu vou colocar aqui em classificaria diferente. Quando tudo faz sentido, com certeza eu estava emocionada. Porque foi um livro, cara, que me marcou tanto. Ele fala sobre suicídio, né? É um tema muito sensível, muito delicado. Não é qualquer livro que consegue retratar esse tema com a seriedade que ele necessita, mas também com delicadeza, com sensibilidade. E esse daqui, ele tem uma coisa muito a mais, porque a personagem que atenta contra a sua própria vida, ela é uma personagem que faz bullying com outras pessoas. Ela não é uma pessoa querida, ela é uma pessoa ruim, tá? E aí a gente vai descobrir o porquê que ela é assim, o que aconteceu, por que ela faz isso. E chega no final do livro e você sente tantas coisas que você não sabe se você torce por ela ou se você prefere que ela tenha ido com Deus, entende? Então é uma história que eu senti muitas emoções. Eu li esse livro em um dia. Eu lembro que eu tava lendo ele no trabalho, na época eu era estagiária. E eu lembro que eu finalizei ele no mesmo dia, gente, de tão viciada que eu tava. Também é um livro curtinho, não é um livro grande, e por isso que eu digo pra vocês, eu estava completamente emocionada quando eu li essa história, por isso que eu dei 5 estrelas, mas assim, um dos livros que mais me marcou, até hoje eu lembro, assim, do que acontece, dos plots, porque é muito bom, na minha opinião. Super recomendo também. Rucos, da L.J. Shen, eu acho que eu também estava emocionada, tá, gente? Eu amo esse livro dessa autora. Pra mim, é o meu favorito dela, assim, dessa série, tá? O primeiro é Vícios, o terceiro é Escândalos, não sei se vocês conhecem. Mas Rucos, pra mim, é mais especial, porque ele é muito mais sensível do que todos os outros livros. A mocinha, ela tem uma questão de saúde, então tem vários momentos ali que ela tá muito debilitada, e isso é uma coisa que deixa a história mais dramática, por isso que eu gostei tanto desse livro. Eu gostei do desenrolar do casal, gostei dos segredos. Eu amo esse livro, então sim, estava muito emocionada quando eu li ele, mas entendo que nem todo mundo também vai sentir a mesma coisa que eu senti, sabe? Eu acho que também tem muito a ver com momentos que a gente tá. Gelo Negro, na minha opinião, é perfeito mesmo, vou deixar aqui. Gostei demais desse livro, gente, foi um dos poucos de suspense que eu li na minha vida. Eu comentei sobre ele recente aqui no canal, tá?
com livros que eram fora da minha zona de conforto e que eu super recomendava. Esse livro eu achava que era New Adult, assim, de faculdade, porque é a mesma autora de Sussurro, né, a Becca Fitzpatrick. Mas não, é um suspense, tem um assassino. Gente, eu fiquei totalmente... Eu fiquei, como assim? Só que eu tive que ler o livro, né? Porque eu tinha comprado. E eu absolutamente amei. Eu amei esse livro, pra mim ele é perfeito. Talvez se você lesse hoje, você preveria que se fala, nem sei, né? Enfim, talvez você já soubesse quem é o vilão dessa história, mas na época que eu li eu não tinha muita referência de suspense, então pra mim foi uma grande surpresa e pra mim não mudaria nada. Ele é perfeito do jeito que ele é. Encrenca. Encrenca é um livro que eu li no momento certo, tá, gente? É um livro de jovem adulto e ele vai falar sobre gravidez na adolescência. A nossa protagonista, ela engravida. E ela tem 16 anos, eu acho, ou é 17? Eu acho que ela tem 16. Ele vai falar de um tema que poucos livros falam. Eu nunca vi, pelo menos eu nunca li nenhum livro que fala sobre gravidez na adolescência. O segundo ponto é que existe um mistério sobre a paternidade do pai. Quem é o pai dessa criança? E também tem a questão de como a sociedade enxerga essa adolescente, principalmente os colegas de escola que chamam ela de vadia, que chamam ela de fácil. Então, são várias coisas que a autora vai trabalhar aqui, que na minha opinião trabalhou muito bem, me deixou muito envolvida, me deixou muito presa. E eu acho que eu li no momento certo, tá? Eu era um pouco mais nova quando eu li essa história, e ele me trouxe muitas reflexões sobre isso, sobre o tema, sobre a sociedade num todo, e o plot final, assim, gente, quando você descobre quem é o pai dessa criança, você fica de queixo caído, juro. Muito bom esse livro, na minha opinião. Arrepio é aquele livro que eu não faço a menor ideia do porquê que eu amei, porque eu não lembro de nada sobre a história, tá? Lembro que eu gostei desse livro e é uma repórter que vai pra uma casa abandonada e essa casa tem fantasmas. Alguma coisa assim, gente. Mas não lembro de nada, não lembro de absolutamente nada. E é por isso que tá aqui nessa categoria. O próximo é Desejo Insaciável. Esse daqui eu, de fato, classificaria diferente, tá? Eu daria 4 estrelas pra ele. Na verdade, eu realmente nem sabia que eu tinha dado 5 estrelas, porque eu sempre tive a impressão de que eu não gostava tanto desse livro quanto do segundo, que a gente já vai falar. Então, na minha mente, ele tinha que ter 4 estrelas, e eu vou até mudar isso no Scooby, porque eu realmente achava que eu tinha dado 4 estrelas, mas eu vi que dei 5. Então, eu classificaria diferente. Já Prazeres Sombrios, que é o segundo livro, eu amo, absolutamente amo esse livro. E eu vou colocar aqui como é perfeito mesmo, porque pra mim não mudaria nada, sabe? Ele é incrível, é uma história entre uma valquíria e um vampiro. É uma história de romance com engato, muito legal. É um romance sobrenatural que eu me diverti muito quando eu li. Eu amei esse livro e também tenho muita vontade de reler pra relembrar muito dessa história, porque eu gostei muito desses personagens. O próximo livro é A Procura de Alguém, que assim, eu classificaria diferente, tá, gente? Porque, cara, eu não lembro muito bem do porquê que eu dei 5 estrelas pra esse livro. Eu lembro dessa história, eu gosto muito dessa autora, Jennifer Probst, ela é maravilhosa, mas eu não acho que mereça 5 estrelas, tá? Hoje não acho, tá? Ele é uma comédia romântica legal, divertida ali, com personagens que a gente também se identifica, mas não vale 5 estrelas. Os Reis do Bourbon também é da J.R. Ward, a mesma autora de Ian, como eu falei pra vocês. E eu não lembro muito desse livro, tá, gente? Eu vou colocar aqui, porque eu realmente não lembro de quase nada dessa história. A única coisa que vem na minha cabeça é Succession, essa série que acompanha uma família bilionária e tal, né? Porque aqui a gente tem uma família, né, que são os reis do Bourbon. Eles são muito ricos e tem uma coisa meio de questão de poder entre eles. Um fica tentando sabotar o outro para ver quem vai ficar com o controle dessa família. Então, assim, tem uma coisa bem parecida com Yellowstone, Succession, então lembro disso, mas eu não lembro muito do enredo, dos protagonistas, do que acontece, por isso que eu vou colocar aqui, tá? Sem Juízo, eu acho que é um livro que eu li no momento certo, eu gosto demais dos livros da Emma Chase, ela também tem outro livro que vai aparecer aqui nos próximos vídeos desse ranking. Eu gostei muito desse livro e eu acho que naquela época funcionou muito comigo, porque tem clichêzinhos que eu gosto. O personagem aqui é aquele clichê do playboy, né, do gostosão e tal, que todo mundo gosta dele, e ele também narra a história, então faz você gostar muito dele, porque ele é uma pessoa bem legal, bem carismática,
Então, eu gostei muito desse livro e eu acho que eu li no momento certo, na época que eu li. E até hoje eu indico pra vocês, porque pra mim é um dos melhores romances contemporâneos eróticos, tá? Que eu já li na minha vida, eu gosto muito dele e fica aí a indicação. Depois daquela montanha também foi aquele livro que eu li no momento certo, porque de fato não é um livro que faz muito a minha vibe, tá? É uma vibe completamente diferente dos livros que eu normalmente leio. É meio que um drama, onde a gente acompanha dois personagens que vão fretar um avião, e o avião acaba caindo no meio de uma montanha e tá tudo nevado, então eles meio que tentam sobreviver ali. Não tem nada a ver com o tipo de livro que eu leio, tá? E foi realmente uma imersão nessa história, foi muito diferente daquilo que eu normalmente consumo e eu gostei muito por isso, tá? Mas, de fato, foi um livro que eu li naquele momento certo, porque se eu fosse ler hoje, talvez eu nem tivesse vontade de ler o livro, porque ele realmente não tem muito a ver comigo. Uma razão para respirar. Assim, gente, esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, tá? Ele é mais antigo. E assim, eu classificaria diferente. Eu não lembro do porquê que eu dei 5 estrelas, mas eu classificaria diferente porque é uma trilogia e eu passei tanta raiva com os outros livros dessa série que indiretamente eu acabo não gostando tanto desse primeiro livro, mesmo que eu tenha dado 5 estrelas. Porque se eu soubesse o tanto de raiva que eu ia passar com a protagonista, eu não teria lido essa série, tá? Então eu classificaria diferente. Eu daria 3 estrelas, tá? Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas é um new adult, né? Um jovem adulto ali muito dramático, com muita reviravolta e que definitivamente irrita. A personagem principal irrita muito e eu acho que foi uma das personagens que mais me deixou com raiva ao longo da leitura. A Fúria e a Aurora é um dos livros também assim que é diferente do que eu leio, né? Uma fantasia. Eu lembro que eu gostei muito desse livro. Eu acho que eu vou colocar aqui como eu estava emocionada, porque estava no auge essa história, né? Era um reconto de 1001 Noites, eu acho. E foi uma leitura muito diferente, foi muito interessante. Até hoje eu não li o segundo livro, gente, meu Deus. Mas esse primeiro livro aqui eu gostei bastante, né? Foi 5 estrelas e eu acho que também muita gente que leu também se emocionou, gostou. E, enfim, estou aqui colocando como estava emocionado porque foi uma história bem legal mesmo. A Morte de Sarai, né, também é um dos livros mais especiais aí da minha vida. Gosto muito desse livro. Eu acho que eu vou colocar em É Perfeito mesmo. É um dark romance, eu acho que foi o primeiro dark romance que eu li na minha vida. Será que foi o primeiro? Acho que sim, tá, gente? E foi uma imersão, assim, muito, muito interessante. Não é uma história focada em romance, tá, gente? É realmente romance dark raiz, assim, focado em organização criminosa, em moralidade dos personagens. Não é aquela coisa romântica de, eu vou salvar esse cara e ele vai virar uma pessoa... Não, a gente tá vendo aqui personagens imorais, personagens que são anti-heróis, entendeu? Então, esse livro é isso. Por isso que eu sempre recomendo ele quando eu vou falar sobre romance dark, porque pra mim é uma grande referência. Se todos os livros fossem sobre a Morte de Sarai, eu acho que a gente teria muito mais romance dark bom do que a gente tem hoje. Então, pra mim, ele é perfeito mesmo. Dando graças a Deus, porque eu já não aguento mais, eu preciso muito de uma água na minha garganta. Vamos lá. Poliana Moça, tá? É um clássico, um dos poucos clássicos que eu já li na minha vida. E pra mim, foi li no momento certo. Eu li esse livro na adolescência. A minha mãe deixava a gente no núcleo social, tá? Pra gente passar o tempo ali depois da escola. E lá a gente tinha atividades, né, um pouco diferentes da escola, mas a ideia ali era você fazer coisas, né? E a gente tinha professores, e essa professora tinha me indicado a leitura de Poliana, porque ela sabia que eu gostava muito de ler. Eu li Poliana, gostei, tá? Mas assim, não era o meu livro favorito, assim, nada demais. Também porque era um clássico e eu achei muito esquisito as terminologias, e eu não entendia muito bem a escrita, porque era um pouco mais rebuscado. Estamos falando de um livro de 1935, 36. Então, aí eu fui ler Poliana Moça já na adolescência mesmo, no ensino médio, que é focada nessa mesma personagem, só que adolescente, ela já meio mais velha ali, se apaixonando, e eu amei. Primeiro porque tem mais romance na história, óbvio, né? Primeiros amores, então foi uma história que me marcou muito, com certeza foi de ler no momento certo, que funcionou para aquela mica ali adolescente e que eu já reli várias vezes, inclusive, tá? Um dos meus livros clássicos favoritos. Acho que o
o único clássico que eu já li, tirando Orgulho e Preconceito, que entrou aí nesse posto de favorito. Malícias e Delícias. Ai, gente, onde eu vou colocar esse livro? Eu gosto muito desse livro, eu acho ele extremamente divertido. Vou colocar aqui em Eu Estava Emocionada, porque é um livro que, de fato, eu estava emocionada quando eu li. É uma história que acompanha uma mãe solteira e ela começa a vender brinquedos eróticos, né, pra pagar as contas. Só que é tão engraçado. Eu não sei se vocês já leram algo da Tara Sivek, mas assim, a mulher tem uma escrita extremamente cômica, de comédia mesmo. É muito, muito divertido. E você desfruta mais pelas cenas do que pelo romance em si. Então foi muito engraçada essa leitura, me emocionou bastante, foi uma história muito, muito gostosa mesmo. E a capa, ela é meio feinha, sabe? Então eu acho que as pessoas não leem, não conhecem por causa disso. Mas vale super a pena a leitura, eu acho que vocês iriam se divertir bastante se vocês esquecessem que essa é a capa original. Penúltimo livro, amém, amém, que é To Kill a Kingdom, em português, A Ruína de um Reino, mas eu li em inglês, tá? Então vou colocar aqui como é perfeito mesmo, porque pra mim é um dos melhores livros de fantasia que eu li. Como eu disse pra vocês, eu tava nessa época aí, né, de ler muitos livros de fantasia, a maioria deles eu dei 5 estrelas. Esse daqui é um reconto de A Pequena Sereia e, nossa, é tão gostoso, a história é muito boa, a personagem que é a sereia, né, ela não é a mocinha da história, muito pelo contrário, ela é quase uma vilã, uma anti-heroína, e é muito saboroso acompanhar ela e o mocinho, que é Boelian, eu acho, se conhecendo, se encontrando, ele sem saber que ela é uma sereia, ele indiretamente caçando ela pra matar. Então assim, é muito bom, é uma fantasia única, super recomendo. Tem um vídeo aqui no canal bem antigo, ó, muito antigo, com 5 motivos para você ler essa história e eu super recomendo. E o último livro, gente, é O Segredo de Emma Corrigan, da Sophie Kinsella, que também foi uma das grandes autoras aí, né, dos anos 2015, 2014. Os livros dela eram muito, muito divertidos e eu acho que eu li esse livro no momento certo, porque nessa época, gente, os chicklites estavam muito em alta, sabe? Esses livros mais engraçados, focado mais nessa mulher moderna que necessitava de trabalhar, de viver a sua vida e não necessariamente precisar de um homem para isso. Então, os livros eram muito engraçados nessa época e eu acho que esse momento foi preciso para ler um livro dessa autora. Eu li vários outros dela também que vão aparecer aqui nos próximos vídeos do canal, mas esse daqui é um dos mais engraçados, um dos mais divertidos. Eu lembro que eu ri muito com ele e de fato li no momento certo. Bom, ficou assim então a nossa lista, como vocês estão vendo aí. Nossa, bastante coisa, hein, gente? Meu Deus, quantos livros? Ao todo foram 82 livros que a gente reclassificou aqui e eu espero demais que vocês tenham gostado. Terminamos então a nossa primeira parte avaliando as 5 estrelas aí dos meus livros lidos. Cara, eu fiquei cansada, vou ser bem sincera com vocês. Eu imaginava que fosse, assim, ser um vídeo muito grande, porque são muitos livros e livros muito variados. E como vocês sabem, né, eu comento, começo a falar e depois não paro nunca mais. Então, assim, perdão, tá? Se você assistiu até aqui e conseguiu chegar no final. Muito obrigada pela resistência. Mas é isso, a gente vai voltar aqui com outros vídeos, tá? Como eu falei pra vocês, vão ser mais outros 3 aí que vão vir nessa temática, com as mesmas categorias, tá? Só que com livros diferentes. E eu espero demais que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar aí se você conhece algum dos livros que eu citei. Eu acho que sim, óbvio. E se tem algum deles que você também amou, que você deu 5 estrelas, deixa aqui nos comentários. Vou adorar conversar com vocês. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!